Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Prosa do Turismo Rural Paulista. Todos me escutam, me veem? Alguém faz um sinal para mim, por favor? Sim, vocês me escutam ou me ouvem? Sim, boa tarde. Oi, Val. Estamos ouvindo. Sempre bom confirmar, né? Sim. Sempre bom confirmar, senão eu começo a falar aqui e paro mais. Pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Começamos mais um Prosas do Turismo Rural Paulista. E é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, nessa tarde. Nós não estamos te vendo, estamos vendo a tela. Você não tá... Ah, tá, tudo bem, fica tranquila. Tem gente que vai conseguir me ver, mas está me ouvindo, né? Sim. Ok. Tá bom. Vamos lá. Todo mundo pegou seu cafezinho, seu chá, seu suco, sua água. Vamos para mais um Prosas que tá bom demais, né, gente? Bom, meu nome é Valéria, eu sou docente em turismo do Senac Jundiaí. Estou aqui como anfitriã deste evento para poder recebê-los, dar as boas-vindas à nossa casa, né? Em nome de toda a equipe do Senac Jundiaí, eu agradeço vocês. Talvez se a gente estivesse fazendo presencialmente, a gente estaria lá na unidade. Eu estou morrendo de saudades, mas enquanto a gente não pode, a gente continua aqui e não podemos parar, não é mesmo? Então, vamos enfrentando os desafios do remoto, do virtual, e vamos se encontrar desse jeito mesmo, né? Eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Então, eu peço, nesses tempos de pandemia, a gente aprendeu aí a etiqueta na internet. Uma delas é a gente manter os nossos microfones e câmeras desligados. Isso facilita qualquer ruído de comunicação que a gente possa ter, para não atrapalhar o palestrante, não atrapalhar quando alguém estiver fazendo uma pergunta. Isso fica bom para todo mundo, fica confortável, né? Outra coisa que tem também, gente, nessa plataforma Microsoft Teams, algumas pessoas conseguem acessar essa mãozinha que vocês estão vendo aqui, ó. Se vocês conseguirem, na hora das perguntas, porque a gente tem aí uma dinâmica que o palestrante vai fazer a sua palestra, né, vai discorrer sobre o assunto, e na hora que a gente for abrir para as perguntas, vocês podem levantar a mãozinha. Quem não conseguir, a gente criou um formulário para fazer pergunta também, tá bom? Fiquem tranquilos que de um jeito ou de outro a gente consegue conversar, e quando a gente preparou essas prosas para vocês, a gente pensou muito nisso também, nesse equilíbrio, né, de trazer um tema importante do turismo rural, mas também ter um espaço para esse papo, para essa conversa, porque a gente quer ouvi-los também, a gente quer ouvir um pouquinho ou da experiência que vocês têm na região de vocês, na cidade, na propriedade, alguma demanda, isso vai ser bem importante para nós também, tá bom? Aqui um agradecimento especial a todas as instituições que estão fazendo esse evento ser possível, o Instituto Brasil Rural, a Abratur São Paulo, a Bramante Consultoria, o Turismo Jundiaí e a Aprecesp, e o Senac com o apoio educacional. Essa galerinha aqui é a nossa comissão organizadora, que o pessoal que gosta de uma prosa, então a Andréia Roque, o Luiz Bramante, a Marcela Moro, a Márcia Zeredo, em todas as apresentações, em todas as prosas, eu sempre faço essa apresentação, então às vezes eu faço ela um pouquinho mais corrida, um pouquinho mais devagar, para poder dar espaço aí para a gente bater papo, né? Depois isso que é importante, e que está muito gostoso trabalhar com essa turma. Aqui eu trago uma novidade boa, só para vocês saberem, acho que eu não posso deixar de contar para vocês, mas o Senac está com 2 cursos livres, novos no Senac. Esses aqui são datas que vão ter no Senac Jundiaí. Então, a gente tem um curso novo, Design de Experiências Turísticas, relativamente novo, tem 1 ano, mais ou menos, se eu não me engano. A gente, inclusive, tem uma turma já rodando no Senac Jundiaí, que está muito bacana. A gente está com o desafio agora de uma experiência virtual, não vai ser fácil, mas a galera é muito boa e vai dar conta do recado. É um curso de 60 horas, que vai ter o início, a próxima turma vai ter o início dia 14 de setembro, e um curso novíssimo, é Segmentação Turística, Planejamento e Estratégias de Atuação, que é um curso de 52 horas e vai ter o início no dia 15 de setembro. Esses 2 cursos estão sendo ofertados no site do Senac, esse site aqui embaixo, quem não conhece,
entra no site do Senac, é um mundo de possibilidades, inclusive no Senac, ou também no formato EAD, tem muitos cursos, nessa época agora tem um monte de coisa online gratuita, então depois vocês acessem o site, conheçam o site do Senac, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa empresa e estou muito feliz de estar aqui representando e dizer que esses 2 cursos aqui são novos e são muito bacana, e no Senac Jundiaí está sendo ofertado, mas pode ter outras unidades também, porque eu sei que aqui tem gente de tudo quanto é lugar, né, do estado de São Paulo e do Brasil todo, tá bom? Queria deixar esse recadinho que eu não podia deixar de falar para vocês que são do turismo. Bom, dando continuidade aqui, a nossa representatividade no turismo rural só cresce, a gente está com 94 cidades do estado de São Paulo e 42 cidades de outros estados, entram inscrições todos os dias, pessoal super interessado. É importante deixar o recado aqui que a gente está gravando todas as prosas, então depois que terminar, o pessoal vai ter acesso a isso, quem se inscreveu, vocês todos que estão representados aqui nesse mapinha, vão receber o link dessa inscrição, o link desse mapinha, tá bom? E se você não se encontrar aí, que eu já recebi uma mensagem de uma cidade que não se achou, mas ela estava lá, Tatuí, mas se você não se encontrar aí, se a sua cidade não estiver aí, você me conta que eu vou lá checar, hein? Eu quero todo mundo aqui super representado. Bom, gente, no final dessas prosas, desses eventos, a gente vai redigir a Carta do Turismo Rural Paulista. Esse nosso e-mail aqui é o e-mail oficial, né, do Prosas, que é o prosasdoturismoruralpaulista@gmail.com. A gente pede, por favor, que vocês participem, que vocês opinem, que vocês perguntem, mandem o que vocês quiserem nesse e-mail, considerando que a gente vai estar aí construindo essa Carta do Turismo Rural Paulista, vamos estar escrevendo, com base em todos esses encontros, com todas as demandas que vocês estão trazendo. Então, por favor, não deixe de participar, vocês podem utilizar esse e-mail aqui para se comunicar ao nosso ponto de encontro, tá bom? Aqui é só um registro. Tem um delay, deixa eu ver se vocês enxergam, ainda não. Opa, agora sim. Isso, tem que ter um tempo, né? Porque a internet tem um delay, não sei se vocês já ouviram isso. É o tempo que a gente clica e a tela aparece, então tem que ter muita calma nessa hora. Bom, aqui a gente está registrando, no final do encontro a gente abre as câmeras para matar a saudade, mandar beijos, ver um monte de gente conhecida, e aí a gente faz um breve, rapidinho registro aqui de algumas carinhas que aparecem, não aparece todo mundo, porque a gente está tendo muita gente nesses encontros, não vai aparecer todo mundo mesmo, mas aqui a gente já registrou os 4 encontros, e mais o 5º e o 6º encontro, a gente já está hoje no 7º encontro. E por isso eu estou triste, por isso que eu coloquei essa carinha triste, eu não sei se os meus amigos da comissão organizadora, que gostam de prosa, se eles também estão com esse sentimento, já está acabando, gente, são 9 prosas, hoje nós estamos na 7ª, então já está quase acabando, mas eu fico feliz ao mesmo tempo, porque está sendo muito gostoso, né? Eu, pelo menos, estou gostando muito, a gente está recebendo feedbacks incríveis, feedbacks muito bacanas, assim, puxa, como está sendo gostoso, como o conteúdo está trazendo experiências práticas, como que o pessoal como está gostoso, né? Eu acho que a gente alcançou aí o objetivo que era esse mesmo, não era ser nada muito só técnico, né? A gente quer também a prática, a gente quer o dia a dia do campo, a gente sabe que essa distância existe, né? De quem fala só muito a parte técnica, mas quando está lá no campo a lida é outra. Então eu fico triste porque eu vou sentir saudades, mas quem sabe a gente já não vai pensando aí no segundo prosas do turismo rural paulista, porque o turismo rural paulista precisa conversar e muito, né? E aí o turismo rural Brasil, e aí a gente vai falar de turismo rural até ninguém aguentar mais. Mas eu fico feliz, mas eu fico também feliz porque está sendo muito legal e eu acho que talvez o sentimento aí que vocês podem compartilhar comigo também. Para cada encontro, vocês sabem, a gente tem um link diferente para entrar aqui, então vocês já estão recebendo, já estão acostumados com isso. E aqui tem o link para perguntas, se vocês quiserem tirar uma foto, um print, vocês conseguem mandar uma pergunta nesse link aqui que a gente preparou, para quem não conseguir levantar a mãozinha, para quem se sentir mais confortável em mandar o formulário, cada um participa aqui do jeito que se sentir mais confortável, tá bom? Esses são os meus recadinhos, e aí eu quero chamar a Marcela Moro, que já deve estar por aí, a diretora de turismo da Prefeitura Municipal de Jundiaí, já palestrou, fez o maior sucesso com a sua palestra de experiências turísticas, o pessoal super elogiou, mas hoje ela está aqui fazendo o papel de mediadora para apresentar o nosso próximo palestrante e aí ir conversando com vocês para poder mediar essas perguntas e estar mais aí com vocês, tá bom? Má, você está aí?
Estou aqui, boa tarde, Valéria, boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente tem um desafio, que é falar de governança, né? Não só a governança no turismo rural, mas a organização da governança no turismo é um grande desafio para a gente. E quem vai falar disso com a gente é o nosso querido Luiz Bramante, que faz parte do nosso grupo aí, de quem gosta de prosear. E vem com esse tema hoje, de falar sobre a importância da governança consolidada no turismo rural. A governança é uma ferramenta muito importante para a gente fortalecer os destinos. O Bramante, diretor da Bramante Consultoria, gestor da Associação Cerveja Livre, é formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em Planejamento e Marketing Turístico e Gestão de Projetos no SENAC, e Economia e Negócio do Turismo pela FIP-USP. É consultor empresarial com foco em planejamento estratégico, gestão de negócios e instrutor de turismo rural do Senar. É um grande parceiro do turismo rural, é um grande parceiro de muitos projetos aqui, já fez bastante coisa pela nossa região, pela região de Sorocaba. Bramante, seja bem-vindo. E, pessoal, só para não esqueçam, tá? Enviem. Valéria colocou agorinha o link, né? Enviem as perguntas, ou se vocês não conseguirem enviar pelo link, que a gente consegue acessar também, levantem a mãozinha ou chamem a gente que a gente abre para vocês. Hoje eu vou coordenar essa parte das perguntas, tá bom? Vamos lá, Bramante, tá por aí? Boa tarde, tudo bem, Marcela? Seja bem-vindo. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Então tá bom. Boa tarde a todos os participantes que aceitaram o nosso convite, sejam todos bem-vindos. E ao nosso bate-papo, eu vou tentar, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela. Vamos lá, Bramante, estou aqui. Que não deu tempo de a gente fazer antes. Isso, a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tem uma apresentação. Faz ao vivo. Vamos lá. Tudo bem? Vocês estão visualizando a minha tela? Agora sim. Sim, perfeito. Sim. Não. Vamos lá. Todos visualizam? Sim, Luiz. Tá ok? Ok. Sim. Bom, gente, como a gente falou, a ideia é um bate-papo, não uma palestra, né? Esse tema, quando a gente anda aí pelas cidades, a gente vê que é muito importante a gente estar lidando, falando de governança. Como a gente não tem interação aqui, né? É muito difícil para a gente estar acostumado a dar aula e estar em palestras, qualquer dificuldade aqui de áudio ou mesmo de imagem, por favor, alguém fala para mim, porque eu não estou com acesso à mãozinha, aí vocês me orientam, Marcelo, por favor. Pode deixar, Lu, qualquer problema a gente avisa. Ok, e já aproveito e peço desculpas aí pelos cachorros, né? Que chega uma hora os cachorros começam a latir aqui em casa, mas faz parte das lives, né? Bom, gente, governança, né? É mais ou menos essa cara que as pessoas fazem quando a gente fala de governança. Ontem mesmo minha esposa falou, mas o que é esse tal de governança, né? Bom, quando a gente procura aí no dicionário, claro que hoje em dia online, né? Procurei no Michaelis, que é o governança, é o ato ou processo de governar, governo ou governação. Essa palavra até governação soa meio estranho, né? E procurei aqui para trazer para vocês um outro significado de governança e eu busquei no Wikipedia, que tem aí embaixo o endereço. A governança compreende todos os processos de governar, seja pelo governo de um estado, por um mercado ou por uma rede, sobre um sistema social ou através de leis, normas, poder ou linguagem de uma sociedade organizada. Ou seja, vamos traduzir para português, né? Então, é todo o processo que pode envolver tanto um governo ou um grupo de empresários, um mercado, um segmento específico, ou até uma rede, né? Para quê? Através de normas, leis,
a gente possa se organizar melhor, ok? Bom, mas quando a gente vai para o turismo, né, a gente chama, tem uma palavra bonita aí, que é instância de governança do turismo. E aqui eu estou citando a Secretaria de Turismo e do Esporte do Paraná. Eu achei muito interessante essa explicação que eles dão aí para a instância de governança. O que é uma instância de governança do turismo? Uma organização social que conta com a participação de representações do poder público, da sociedade civil organizada e de entidades empresariais vinculadas ao turismo, em determinado território, que pode ser um país, um estado, região, município. De maneira geral, as instâncias de governança constituem-se em espaços de articulação dos atores sociais e de proposição, análise e monitoramento de políticas, planos e projetos na área do turismo sustentável. Aqui, sustentável no sentido do tripé mesmo, né? Econômico, social, ambiental. Mas o que diz essa tela aqui, esse slide, né? Então, é uma forma de a gente se organizar que vai envolver o poder público, a sociedade civil, os empresários que estão envolvidos com o turismo, e é um espaço, é um fórum, é um ambiente onde nós vamos propor soluções para os problemas que a gente encontra, analisar e monitorar para a gente acompanhar essas ações, esses planos e essas políticas de turismo. Então, depois, acredito que a nossa apresentação vai ficar disponibilizada e também eu posso deixar essa apresentação lá junto com os nossos vídeos, né? Depois a gente pode ver, Marcela, como fazer isso, porque tem bastante texto. Tá? Bom, a primeira dúvida que pode surgir é, mas o Contur não é essa governança? Não é uma governança o Contur? Né? O Conselho Municipal de Turismo? E eu posso falar assim, sim e não. Por quê? Depende muito da localidade, tá? Infelizmente, a gente, quando eu estou falando agora do nosso estado de São Paulo, eu já tive a oportunidade de andar por várias cidades, mas infelizmente não são em todas as cidades que nós temos um Contur com representatividade de todos aqueles setores que a gente falou. Ou a gente tem muito poder público, poucas empresas, ou no papel a gente tem a participação de empresas, mas nas reuniões a gente sabe que as empresas não participam porque não tem foco na reunião, não tem assunto para discutir, isso desmotiva os empresários e eles não participam, né? Então, o Contur, eu diria que ele faz parte da governança, ok? Eu queria já combinar algo aqui que nas minhas palestras eu sempre gosto de reforçar, para a gente poder tratar de governança e falar do papel de cada um, que turismo é negócio. Tá? Turismo, claro que ele tem todos os aspectos sociais, mas turismo é negócio. Então, a gente tem que entender que quem toca o turismo, quem pensa o turismo, quem precisa estar junto são os empresários do turismo, que eu tenho certeza que a gente tem muito aqui empresários do turismo rural. Então, a gente precisa ter esse olhar de que turismo é negócio e que ele precisa gerar resultado. E aqui eu trouxe uma palavrinha linda, bonita, aqui, olha só, para a gente, que a gente é chique, né? Os stakeholders da governança de turismo. O que é stakeholders? Né? É uma palavra que a gente usa muito em projeto, que são as partes interessadas. Quais são as partes interessadas na governança? Quem participa? E eu coloquei esse desenho aqui porque eu entendo a governança justamente como uma máquina, onde a gente tem várias funções, né? E vocês estão vendo as engrenagens aí, cada um é uma engrenagem. Então nós temos o poder público, nós temos a comunidade receptora, os empresários, o Conselho Municipal de Turismo e as entidades e ONGs. O poder público, ele está até com uma corzinha diferente ali, a gente vai falar agora de cada uma dessas engrenagens. Por quê? Porque ele tem um papel fundamental, né? Esse é um dos papéis do poder público, de uma secretaria de turismo, de uma diretoria de turismo, que é dar o norte, porque ele sabe qual é o plano diretor municipal e o plano diretor de turismo. Então, o plano diretor, ele diz, olha, o município pretende ir para esse caminho. E os outros precisam estar juntos. Por quê? Né? Como a ideia de engrenagem,
Imagina que uma engrenagem está rodando para um lado e a outra engrenagem vai para o outro lado. O que vai acontecer? Vai estourar essa máquina, né, que a gente está chamando aí de turismo. Então, agora, eu vou passar rapidamente cada uma dessas engrenagens, porque a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente vai falar de governança é que as pessoas não sabem qual é o seu papel. Cada um no seu quadrado, né? Só que para cada um ficar no seu quadrado ou na sua engrenagem, como a gente está usando aqui, eu tenho que saber qual é a minha função, qual é o meu papel dentro do turismo, da gestão do turismo e do turismo rural. Se eu não sei qual é o meu papel, é capaz que eu interfira no papel do outro, e isso vai interferir no resultado. Bom, aqui que eu trago para vocês o primeiro, que é o poder público. Tá? A que compete o poder público quando nós estamos falando em turismo? Elaborar políticas públicas de turismo, criar leis de incentivo ao turismo, criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do turismo. Por quê? Se o município entende que é uma das vocações, suas vocações econômicas do turismo, ela precisa facilitar, criar um ambiente favorável para que os empresários possam trabalhar. Investir em infraestrutura básica é a função do poder público. Captar recursos das esferas estadual e federal, né? Para isso a gente tem Secretaria de Estado, a gente tem o Ministério do Turismo, que eu vou falar depois um pouco mais para frente. Estar em consonância com as ações do mercado turístico local. E isso é muito importante. Bom, por quê? Em alguns municípios, a gente percebe que os empresários do turismo pensam uma coisa, pensam A, e a prefeitura pensa B. E começa a fazer investimento para um outro setor, em outras coisas que não é aquilo que os empresários esperam e estão investindo o seu dinheiro. Né? E aqui, muito importante deixar claro, não é papel do poder público colocar dinheiro em área privada. Ela não pode. Né? E principalmente quando a gente está na área rural. Passa o trator lá dentro da minha propriedade. Não. Agora, manter as estradas rurais, tudo bem. Né? Então, a gente precisa entender que o papel do poder público é a infraestrutura, captar recursos, estar em consonância com o mercado, apoiar, quando possível, nas ações que fomentem o fluxo de turistas do município. Então, quando tiver orçamento e tiver recursos humanos para isso, ela pode apoiar e fomentar o fluxo de turistas do município. Orientar suas ações de acordo com o plano diretor de turismo. Por quê? Esse plano diretor, subentende-se que ele foi construído junto com a comunidade. Então, nada mais justo que o poder público seguir esse plano, senão não teria por que criar o plano, concorda? E promover o destino de forma institucional, e aqui é importante também. O que é promover o destino de forma institucional? Participar de feiras, de eventos, e levar o nome da cidade. Né? A gente vê muitos municípios que acabam até divulgando um determinado empreendimento. Né? A gente entende que é por boa vontade, muitas vezes porque aquele empreendimento é o principal atrativo daquela cidade. Mas tome muito cuidado, principalmente o pessoal que é da área pública, porque o poder público tem que fazer isso tanto para o Zé como para o João. Se ela vai levar o João, ela tem que levar o material do Zé. Né? Não pode ter escolha, tem que ser muito transparente, tomar muito cuidado com isso, porque a ideia é promover o destino, o empresário que vá na feira, participe e divulgue o seu negócio, ok? Falei aqui da parte pública, só para a gente alinhar aqui. Então, nós temos a parte federal, governo federal, Ministério do Turismo, temos a Secretaria de Turismo do Estado, e a gente precisa entender como que a nossa região está organizada, se nós estamos dentro de uma região metropolitana, estamos dentro de uma região administrativa, se nós temos regiões turísticas, né, ou circuitos turísticos, porque muitas vezes o produtor rural, ele pode ter feito lá o curso, né, do Senar, mas ele não, agora que ele está começando, ele não sabe como que está organizado, quais são esses ambientes. Alô? Achei que tinha um áudio aqui, desculpa. Então, como que estão organizados o nosso circuito, como que está o nosso circuito turístico, quem compõe a nossa região turística, eu preciso começar a entender isso.
E os municípios, né, que hoje nós temos instâncias turísticas, municípios de interesse turístico e os municípios que almejam ainda, né, estão se programando para tentar ser MIT ou instância. A outra engrenagem, eu estou tomando cuidado aqui com o tempo, né, porque nas outras palestras eu que estava cuidando de tempo, então estou me policiando aqui. Uma outra engrenagem muito importante é a comunidade receptora. Uma cidade não desenvolve o seu turismo se o município não entender que é importante, se o morador não entender que isso é importante. Então, qual que é o papel do morador? Ele também faz parte dessa governança. Ele precisa conhecer a sua cidade, sua história e atrativos. E aqui é um desafio. Muitas cidades, quando a gente vai para as cidades, o próprio morador não sabe, não conhece o que tem para fazer na cidade. Buscar capacitação para receber bem os turistas. Aí a gente tem o SENAC, né, com seus cursos, nós temos vários cursos para que vocês conheçam, o morador conheça e atenda bem o seu turista. Participar ativamente das reuniões do Contur e das discussões em prol do desenvolvimento do turismo. E aqui, participar do Contur não é só quem tem assento, quem tem lá a sua vaga. Você pode participar como ouvinte, saber o que está acontecendo. Fiscalizar os programas e projetos de turismo realizados pelo poder público local. Não é só o direito, mas é obrigação, porque você paga imposto e você tem que saber para onde está indo o dinheiro. Cobrar de seus representantes ações em prol do desenvolvimento do turismo. Então, eu preciso conhecer até para que eu possa cobrar. Senão, eu vou cobrar algo que eu não conheço. E a gente sabe também, né? A Marcela está aqui, trabalha na diretoria de turismo, eu já fui diretor de turismo. Muitas vezes a gente recebe pauladas e críticas, mas a pessoa nem procurou entender qual é a política, o que está funcionando, o que a gente pensa para o turismo. Então, o munícipe ele também tem que entender como que ele participa dessa governança. E aqui, por isso que eu falei que eu entendo que o Conselho Municipal de Turismo ele faz parte dessa governança de turismo. Avaliar qual é o papel do Conselho Municipal. Avaliar, propor alterações e deliberar sobre planos e programas. Acompanhar a execução. Então, assim, se foi aprovado algum plano, principalmente com verba, né, que veio do Estado, tal, o Contur ele tem que acompanhar a execução desse programa. Criar grupos de trabalho. Nós vemos muito Contur que, teoricamente, ele está ativo, porque é feita uma ata e depois é enviado para o Estado, mas quando a gente vai lá ver o que está acontecendo na cidade, a gente vê que não tem trabalho. Fica tudo em cima das costas do gestor público, né? Porque ele não participa. Então, incentivar a criação de grupos de trabalho, né, que podem ser temáticos para você trabalhar dentro do Contur. Os membros indicados deverão participar ativamente das reuniões do Contur e não esporadicamente. Fiscalizar os programas e projetos de turismo realizados pelo poder público local. Faz parte do Contur, inclusive, né, a gente sabe que o plano diretor, para que ele vá para o Estado, que eu estou falando de MITs e instâncias, tem que ter o aval do Conselho Municipal de Turismo. Então, é muito importante o Contur e ele faz parte dessa governança também. E aqui, gente, como eu falei, turismo é negócio. Então, nós temos os empresários precisam participar. A gente tem uma cultura, infelizmente, né, aqui no Brasil, que o empresário está tão cansado de, entre aspas, apanhar, né, do governo, que ele fica desmotivado a participar das ações. E não pode. O empresário tem que estar junto, ele tem que participar. Qual é o papel do empresário, quando a gente fala em governança em turismo? Contribuir para o desenvolvimento econômico do município através de investimento em infraestrutura de apoio ao turismo, seja um hotel, um equipamento. Participar ativamente das reuniões do Contur. O empresário é muito importante participar, porque assim, se ele investiu naquela cidade, colocou dinheiro no seu empreendimento, ele tem que saber o que está sendo discutido. Efetivar parcerias com o poder público para apoiar as ações de fomento ao turismo. Vamos buscar trabalhar em parceria, né? Pode ser que eu não sou do mesmo partido do prefeito, mas isso não significa que eu não quero desenvolver o turismo, né? Então, assim, quando for discutir turismo, é pensar no desenvolvimento local, não no desenvolvimento da bandeira partidária. Depois, quando for a época de eleição, discute o partido.
Participar de associações para estimular o associativismo e empreendedorismo local. Então, é importante que os empresários se reúnam, se organizem, seja através de uma associação, seja um grupo de empresários, muito importante para que essa voz chegue até o governo municipal, para que eles entendam que vocês estão organizados. E também não podemos deixar de citar as entidades ou ONGs, né? Qual é o papel dessas entidades? Conhecer os programas e projetos de turismo realizados nos municípios, participar ativamente das reuniões do Contur, que nós temos várias entidades que têm assento no Contur, efetivar parcerias com o poder público para apoiar as ações de fomento ao turismo. Então, essas entidades podem auxiliar o poder público, pode fazer uma parceria, pode ser que o poder público não tenha recurso humano dentro de uma secretaria para fazer uma pesquisa, então vamos fazer uma parceria com alguma entidade, né? E aqui eu cito alguns parceiros, prováveis entidades. Associação comercial é imprescindível que ela esteja no turismo. Se turismo é negócio e nós vamos estimular o comércio naquele município, a associação comercial precisa participar. Sindicatos rurais, claro, a gente está falando do turismo rural. Faculdades, universidades, ETECs, então todas as instituições de ensino precisam participar. Por quê? A gente vai precisar ter uma análise de mercado, aplicar uma pesquisa ou até criar um observatório de turismo, né, no município. A gente precisa entender e envolver as instituições de ensino. Associações de turismo, aqui eu coloquei o CVB, né, Convention e Visitors Bureau, que pode ser um modelo, mas tem outros tipos de associações de turismo. Associações de artesanato, porque o turista, ele vem, ele quer levar algo da cidade, ele não quer levar algo que ele tem na feirinha da cidade dele, né? Então, a gente precisa trazer a associação de artesanato para discutir com eles quais tipos de produtos que eles podem criar para a gente colocar, quais souvenirs, né? E outras entidades, como Rotary, Lions, Maçonaria, essas entidades podem auxiliar no desenvolvimento do município, e mais especificamente no turismo. E aqui eu trouxe para vocês algumas dicas. Dicas para uma governança de sucesso. Primeira dica, conheça o seu município. Não dá para você, empresário, que está atuando no turismo rural, que está aí no turismo, não conhecer o seu município. Tá? E isso é grave. Se eu estou no mercado, eu preciso entender quem está participando. Identifique quem são esses stakeholders, né? Ou, como a gente falou aqui, né? Aqueles agentes, aquelas pessoas interessadas, partes interessadas. Quem são as partes interessadas de turismo no meu município? Quem participa do Contur? Quem é o diretor de turismo? Quem é proprietário daquela pousada? Quem que está aqui no meu bairro, perto da minha propriedade rural, que trabalha com turismo? Reúna as pessoas interessadas no desenvolvimento do turismo rural. E esse reunir, gente, tem que ter um propósito, porque se for só reunir para bater papo, a gente já está sem tempo, né? Ainda mais, tudo bem que a gente está em época de pandemia, que não é possível se reunir presencialmente, mas as pessoas estão cansadas de fazer reunião. Tem que ter um propósito. Então, vamos reunir as pessoas interessadas, mas com propósito. Olha, nós queremos desenvolver o turismo no nosso município e estamos reunindo essas pessoas aqui para a gente discutir o turismo. Identifique as lideranças. Vocês vão ter que ter 3, 4 pessoas que são aquelas que vão convidar as demais para acreditar no projeto de desenvolver o turismo naquele município, naquela região. Conheça outros municípios que são referência. Gente, não adianta a gente querer inventar do zero. Se já teve município, referência em governança, que fez um trabalho interessante, vamos entrar em contato, vamos ligar lá para a diretoria de turismo, secretaria de turismo daquele município, ou eu conheço o empresário daquele local, vamos pedir uma audiência, uma visita, fazer uma visita técnica, né? Como que vocês desenvolveram a governança local? Depois que vocês identificaram o que vocês querem, qual é o foco do turismo no município, quem está participando, é criar um plano de trabalho para a governança. E o plano de trabalho, gente, se o município já tem um plano diretor de turismo, eu não preciso criar algo totalmente diferente. Vamos entender o plano diretor de turismo
e vamos ver de que forma a gente pode agregar. Vamos entender o que está sendo discutido dentro de um Conselho Municipal de Turismo e o que eu posso agregar. E aqui, por que eu falei que eu entendo que muitas vezes a governança não é só o Contur? Porque o Contur tem vagas limitadas e tem muita gente que quer participar de uma discussão, mas não participa porque ela não tem assento no Contur, né? Mesmo ela podendo participar como ouvinte, né? Então, assim, a dica que eu dou, se você tem uma cidade que tem um Contur representativo e atuante, então ela pode ser a governança, mas abre espaço para os demais ouvintes também que queiram trazer sugestões. E muito importante, gente, a gente sabe que 80% ou mais dos erros que acontecem nas empresas acontecem por falha de comunicação. Então, a gente precisa comunicar o que está acontecendo, né? O nosso amigo Eduardo falou na última palestra aí sobre comunicação, mais focado em estratégia de negócio, mas a gente, como grupo, também como governança, a gente precisa comunicar o que está acontecendo e o que está sendo realizado, até para motivar aqueles que participam, para que eles vejam que está evoluindo. Se eu não comunico, eles não sabem o que o grupo está fazendo, as pessoas vão desistir. E eu deixei aqui, gente, para já finalizando aqui o nosso bate-papo, porque depois eu vou me programei para falar no máximo meia hora, para a gente abrir para vocês, para perguntas de vocês. Eu trouxe 2 casos, como eu falei aqui, de referência, né, em governança. Eu trouxe 2 casos que eu gostaria de explicar para vocês aqui, apresentar. Um deles é de Socorro, né? Socorro a gente fala muito, e nós temos um personagem aí que é uma pessoa ilustre, né, de Socorro, e eu admiro muito, e aqui até uma homenagem, né, que é o senhor José Fernandes, que é um empresário extraordinário, já sempre está envolvido com as questões de turismo rural e também de turismo de aventura, de acessibilidade no turismo, e ele é hoje dentro, né, no estado, em nível nacional ou internacional, uma referência. Então, não podia deixar de citá-lo. E por que eu citei Socorro, né? Eu tive a oportunidade de realizar um trabalho através do Sebrae, São Paulo, onde nós estávamos com alguns municípios desenvolvendo turismo, e nós buscamos alguma referência, e nós identificamos que Socorro era uma referência na organização, né, da sua governança. Então, nós fizemos uma visita, como eu sugeri aqui, uma visita técnica. Quem nos recebeu foi o senhor José Fernandes, e ele nos apresentou todo o histórico deles, desde lá dos anos 90, né? O turismo, gente, não acontece de um dia para o outro, ainda mais a governança, porque a governança exige confiança entre os seus membros. Então, essa confiança a gente só vai adquirir quando a gente tiver um propósito, as pessoas que estão participando entendem que há um propósito, a gente vai ter um plano, e aí eu confio no meu colega, porque a gente vai caminhar junto para atingir aquele objetivo. E nessa oportunidade, o senhor José Fernandes, ele mostrou para a gente que Socorro começou um trabalho dentro do Contur, por isso a importância do Contur. Depois eles desenvolveram a associação comercial, o grupo de empresários, eles estimularam que os empresários do turismo passassem a fazer parte da diretoria, porque não tinha tantas empresas do turismo dentro da associação comercial, hoje tem muitas, né? Mas isso lá atrás. Eles conseguiram mostrar a importância que eles têm, e daí o prefeito, né, entendeu a importância desse setor, e já há muitos anos quem indica o diretor de turismo, o secretário de turismo, são os empresários, e eles trouxeram outras entidades, né, para discutir o turismo. Então, eles conseguiram, em alguns anos, isso não foi do dia para da noite para o dia, desculpe, eles conseguiram organizar uma governança muito bem estruturada, e é uma grande referência. Então, eu até recomendo, quem está buscando, pode procurar Socorro, e até o senhor José Fernandes, que já é muito procurado, mas com certeza ele arruma um tempinho para vocês, para trocar toda a experiência que ele tem. E nessa, como eu comentei com vocês, nessa experiência junto ao Sebrae, né, um dos municípios que a gente estava desenvolvendo um programa que identificou sua vocação em turismo
foi o município de Espírito Santo do Pinhal, né, que fica ali perto de São João da Boa Vista. E eu trago aqui 2 fotos, né, uma da Vinícola Guaspari, que é o seu principal atrativo hoje, na parte de enoturismo, e também o roteiro do Genoma Xícara, da nossa amiga Andréia, que é grande batalhadora aí também do turismo rural, né? Tem outros atrativos, mas eu trouxe esses 2 aqui para representar Espírito Santo do Pinhal. E como que aconteceu esse case aqui, nesse caso de sucesso? A gente fez a visita com os empresários a Socorro, eles compreenderam como que aconteceu em Socorro, nós voltamos, fizemos um plano de trabalho, foi estruturada uma governança com liderança, com representantes de todos os setores, eles criaram grupos de trabalho, entenderam que teriam que indicar coordenadores para esses grupos de trabalho, isso nós estamos falando no final do ano passado, ok? E hoje, até o início do ano, já estavam com as ações bem encaminhadas quando surgiu o Covid. E aí você pensa, nossa, agora que a governança estava toda estruturada, nós não vamos conseguir realizar as ações. Pelo contrário, eles estavam tão organizados que eles criaram um movimento, que é este que eu coloquei até o logo aqui, né? Juntos por Pinhal. Então, a governança de turismo entendeu que precisava estimular o comércio local, em parceria com a associação comercial, com a prefeitura, né, através do seu prefeito, Serginho. Eles conseguiram trazer toda a sociedade, fizeram um trabalho por conta, os empresários tiraram o dinheiro do bolso para fazer adesivo, banner, e incentivar o consumo dentro da cidade, porque eles entenderam que era uma forma desses empreendimentos de turismo se apresentarem para os empresários locais, para o comércio, e quando a gente voltar da pandemia, vocês podem ter certeza que Espírito Santo do Pinhal vai estar muito mais madura para receber os seus turistas. Então, hoje, eu diria que é até um case de sucesso, né? Eles estão partindo para elaborar branding, né? Eles estão com o Sebrae, eu não posso deixar de citar aqui o Sebrae São Paulo, através do escritório de São João da Boa Vista, que tem o Rafael. O Rafael acompanha todos os projetos lá na cidade, principalmente este, que é de Programa de Desenvolvimento Local, e nossa colega Marília, né, que é a consultora que está acompanhando o projeto lá. Então, olha como que uma governança organizada, ela gera mudança naquele município, e eles já estão pensando em como se vender, já estão pensando, eles já divulgam no Instagram, já tem essa campanha do Juntos por Pinhal no Instagram. Então, foi de uma visita que a gente fez em Socorro e de um trabalho de planejamento muito bem estruturado, escolhendo as pessoas certas para compor a governança, hoje eles já estão com um plano bem interessante de desenvolvimento de turismo. Gente, eu estou estourando aqui 38 segundos a minha apresentação. Eu deixo aqui os meus contatos, mas vocês podem acessar depois aí pelas redes, né? Bramante Consultoria ou pelo Luiz Bramante, e eu fico à disposição agora, Marcela, para responder as perguntas. Espero que tenha ficado claro, porque a gente está falando para a câmera aqui e não tem nenhum feedback, mas espero que tenha ficado claro. Luiz, obrigada pela apresentação. Eu compartilho da mesma ansiedade que você. A gente sempre quer ter feedback, né? É muito ruim você falar só para a câmera sem ver a carinha das pessoas. A gente vai ter que se acostumar com essa nova modalidade. Muito obrigada, eu acho que foi bastante esclarecedora. A gente vai abrir agora para as perguntas. A gente tem uma pergunta lá no formulário. Tem 2 pessoas já que solicitaram para fazer perguntas. Está aqui o link de novo, eu não sei se todo mundo está vendo, pessoal, mas tem o link aqui para quem quiser fazer pergunta depois, é só mandar por lá, ou levanta a mãozinha, ou então abre o microfone e pede mesmo, porque eu sei que às vezes fica um pouco complicado para usar essas ferramentas que a gente está aprendendo, né, a utilizar todo mundo junto.
A primeira pergunta é da Valéria. Valéria quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Val. Vamos lá. Oi, Bramante, parabéns. Que delícia Obrigado. esse assunto, né? Muito bom, muito gostoso. E muito bom a gente falar, porque a gente sabe o desafio que é trabalhar a governança, né? A gente que circula em muitos municípios, muitos grupos, e a gente vê o quanto é difícil, até o entendimento do que é essa própria governança, como você falou, né? Que negócio é esse, né? A gente tem que começar, muitas vezes, a explicar do beabá mesmo, e quem compõe essa governança, né? Eu achei fantástica a sua explanação, parabéns e muito obrigada. Agora, de tudo que você falou, eu queria que você explicasse, que você falasse um pouquinho mais, porque para mim foi a grande chave, e aí eu acho que o pessoal que está com a gente aqui hoje, e aí eu consegui entender um monte de conselhos de turismo, de grupos que não conseguem, que não vai, que não acontece. Governança exige confiança, você falou. Como se estabelece uma governança efetiva? Porque pode existir governanças no papel de monte. Sim. Como que se determina, né? Como que acontece uma governança eficaz, que ela faça, que ela aconteça, que ela seja produtiva, positivamente, que ela realmente realize, se não existe confiança entre os membros, cada um fica fazendo no seu canto, no seu quadrado, e não quer compartilhar com o outro porque a ideia é minha, porque, quer dizer, como, né? Como se, dá para agendar uma reunião e lavar roupa suja? Vamos esclarecer tudo aqui, vamos pôr tudo na mesa. O que você diria? Porque, para mim, foi a grande chave, né? A governança exige confiança, e, de fato, grupos que eu já conheci que não existe a confiança um no outro, não vai. Fica batendo cabeça. Bom, eu acho que o primeiro passo é ter empresários numa governança, porque a gente vê muita governança de entidades e prefeituras. Aí eu acho que não é governança. Então, eu acho que tem que ter empresário participando. Segundo, tem que ter muito claro quais são os seus objetivos. O que a gente quer? E esses objetivos, esse planejamento, ou mesmo um plano diretor, ele não pode vir de um gabinete, ele não pode sair de uma gaveta, e daí eu simplesmente apresentar para o empresário e falar, participe. Ele tem que pertencer a ele, ao empresário. Então, acho que para a gente ter confiança em algo, eu acho que a gente tem que participar do processo. Então, eu acho que ele tem que ser chamado para participar, ele tem que entender o que é a governança, ele tem que entender como que funciona o turismo no município, porque muitas vezes, para quem já está no Contura há anos, ou para quem está numa prefeitura, isso é normal, é o dia a dia. Mas o empresário, ele está ralando para ele pagar as contas da pousada dele, ele está focado no negócio dele, em divulgar. Ele muitas vezes não tem acesso às informações que estão acontecendo, ou mesmo um restaurante, né? Isso não é, e mesmo em cidade turística acontece isso, né? Então, a gente tem que trazer o empresário, tem que trazer essa pessoa, explicar e entender qual é o papel dele. Ó, eu não quero você aqui só para você participar de reunião e assinar lista. A gente quer você aqui porque você conhece disso, você vai fazer isso. Então, acho que ele tem que sentir que ele pertence e ele tem que se sentir útil. Qualquer membro da governança tem que se sentir útil. Aí eu acho que as coisas acontecem, porque daí a gente começa a trabalhar como equipe, como time, e não como um grupo de pessoas. Perfeito, perfeito. E esses problemas acontecem em cidades pequenas, média e grande. Eu já vi isso acontecer em tudo quanto é tipo de... Você falou, né, cidades turísticas, MITs, instâncias, e quem está tentando ser, não importa. Esse tipo são pessoas, né? A gente lida com pessoas. Então, essa dificuldade dessa governança ter um relacionamento produtivo e que caminhe, muitas vezes é isso, é a falta de reconhecimento no outro, né, o talento que cada um tem, a experiência de mercado que cada um tem, o que essa pessoa tem para contribuir, trazer para esse grupo, né? O que você acha disso? E não vi nada muito pronto, né? É realmente uma gestão participativa, né? E a empatia, né? Empatia. De colocar no lugar do outro. Como que é fazer uma gestão de um município que aquele secretário, aquele diretor não tem funcionário, não tem orçamento,
né? Então, e a mesma coisa, o diretor, se colocar no lugar do empresário, como que eu posso pedir para o empresário participar de reuniões toda semana, se ele tem que tocar o negócio dele, né? Então, acho que um pouco de empatia também, a gente respeitar o papel de cada um. Muito bom. Obrigada, Bramante. De nada. Má, devolvendo aí para você. Perfeito. Vamos lá, pessoal. A Paula tinha levantado a mão. Quer começar, Paula? Tá por aí? Oi, gente. Boa tarde. Obrigada. Bramante, muito esclarecedora a sua palestra. Obrigada. Fantástico. Obrigado. Eu acho que ajudou a dar uma visão mais ampla do funcionamento da coisa. Eu tinha muito Contur como essa entidade de governança, e agora eu estou vendo que a coisa, né, e aqui não há governança, né? Eu falo que em Juquitiba a gente não tem isso estruturado, e agora eu vejo que é algo muito maior, que a próprios empreendedores podem iniciar este caminho para construir isso, né, que não é de um dia para o outro, mas a gente consegue, pelo menos, dar os primeiros passos e as primeiras provocações. Obrigada por me provocar. Então, vamos à minha pergunta. Como essa governança pode apoiar Paula, o movimento do turismo? Né? Paula, falhou o seu áudio. Oi, está falhando? Você pode iniciar a pergunta novamente, por favor? Tá. Vou iniciar novamente. Está ouvindo? Sim, eu ouvi tudo, só a pergunta, o início da pergunta, que eu não entendi. Perfeito. Como essa estrutura de governança organizada, atuante, né, e ativa pode contribuir para a continuidade das ações numa eventual troca de governo municipal? Essa é uma preocupação que eu tenho, né, como pequena empreendedora aqui. E como é que o turismo ganha foco ou perde foco conforme a gestão que está liderando o município? Muito bom. As suas colocações foram muito importantes. Primeiro, que eu preciso deixar muito claro o papel do Contur. Tá? O Contur é muito importante. Então, assim, não é para vamos criar um poder paralelo de jeito nenhum. E eu sou muito contra criar entidades, né, criar associações, criar grupos, se eu já tenho algo estruturado. Então, assim, primeiro eu vou entender o Contur e preciso participar do Contur. Né? Então, se o Contur não está funcionando, por que ele não está funcionando? Então, como você falou, talvez mobilizar 1, 2, 3 empresários a participar do Contur, né? A gente precisa começar a trazer, porque é interessante para um município, hoje para uma Secretaria de Turismo, que o Contur seja atuante. A Secretaria do Estado, inclusive, cobra isso. Né? Então, só para deixar isso muito claro, quando eu coloco que a governança, que o Contur faz parte da governança, mas o Contur, institucionalmente, dentro da estrutura, ele tem a sua responsabilidade, sua representatividade, e a gente tem que fortalecê-lo, tá? Bom, para sua pergunta, muito legal que você perguntou, porque assim, quando eu tenho uma governança instituída, organizada, e principalmente formada por empresários, isso não vai afetar se mudar prefeito. Como eu falei em Socorro, inclusive, quem indica o secretário são os empresários. Né? Posso até citar o exemplo aqui, vou citar de novo de Espírito Santo do Pinhal. Tá? A governança estava tão organizada que o prefeito, agora foi acho que em março, fevereiro, março, o cargo de diretor ficou vago, o prefeito, que é o Serginho, ele procurou a governança de turismo e pediu para eles indicarem 3 nomes. Ele podia muito bem ter indicado alguém lá de outro cargo, mas ele colocou um empresário, que é o Kleber. Colocou o Kleber para ficar como presidente do Contur. Entendeu? Porque o Kleber já participa da governança. Então, por que ele fez isso? Porque ele entendeu que é representativo. Então, isso que você colocou acontece em todas as cidades. Muda prefeito,
Daí vai lá de novo até o novo secretário entender o que está acontecendo. Só que é por isso que surgiu também a necessidade de criar plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo, ele não é só para um ano, ele é para 3, 4, 5 anos o seu plano. Então, se sair um prefeito, mudou a equipe, vocês têm que voltar para o plano e falar, não, a gente tem um documento aqui que a gente precisa seguir. É o Plano Municipal de Turismo, Plano Diretor de Turismo. Tá? Não sei se eu respondi. Acho que perfeito, Lu. Tem várias perguntas aqui. Respondeu pessoal. sim, Bramante. Muito obrigada. Obrigado. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que não é diretamente vinculada à questão da governança, Lu, é da Eliane Nunes. Ela gostaria de saber as últimas ações que estão sendo realizadas para cada dia mais o turismo rural ser sustentável em todas as esferas, seja cultural, educacional e social. Acho que a gente pode, se você quiser dar uma pincelada, mas a gente pode levar essa pergunta também para o nosso próximo, para o encontro da semana que vem, do dia 5, que o foco é exatamente esse. Eu gostaria que a Zezé vai estar abordando... Não, é a Zezé, né? Não, Zezé. eu acho que essa pergunta é da Andréia e o Vanilson. Não, né, é na semana que vem. Panorama. Terça-feira. Eu acho legal, até porque daí a Andréia vai falar um pouco do turismo consciente, né? Então, mas assim, de uma forma bem por cima, os cursos do Senar, que hoje acho que é um dos principais acessos dos produtores rurais para entrar nesse mundo de turismo rural, abordam muito essa questão ambiental, né, desenvolvimento sustentável, e hoje qualquer empresário, seja de turismo ou não, ele tem que pensar no desenvolvimento sustentável no seu tripé, como eu falei, né, social, econômico e ambiental. Então isso, com certeza, e principalmente quem está no meio rural, tem que considerar, porque ele é fortemente impactado. O meio ambiente, existe um impacto ambiental muito forte no turismo rural, que a gente tem que diminuir até para que o nosso turista se sinta à vontade e queira voltar. Então, vou deixar isso depois para a Andréia e para o Vanilson. Perfeito, Lu. Tem uma outra questão aqui. A gente recebeu um elogio, vou mencionar aqui, do Eduardo e da Silvana, lá de Nazaré Paulista, falando aí que o evento está uma maravilha, muito obrigada, a gente fica contente com esse feedback. E aí eles mandaram em seguida uma pergunta. Quando você falou da comunidade receptora, você falou de cursos, né, que poderiam ser desenvolvidos. Quais seriam esses cursos? Existe alguma receita para estimular a participação de empresários e comunidades? Em nenhum momento você comentou da participação do setor de cultura. Como você fez isso? Como você vê isso? Se participar de um ponto já é difícil, como montar essa governança? Nossa, são várias perguntas. Então, vamos tentar ir por partes. Qual que é melhor? Vamos lá, então. Com relação à comunidade receptora, você falou de cursos. Quais seriam esses cursos? Tá. Eu sugiro que vocês procurem o Sistema S, seja Sebrae, Senac e o Senar, que tem vários cursos, tanto curso focado exatamente no turismo, mas você tem cursos de atendimento ao cliente, tem cursos gratuitos. Hoje em dia, com a pandemia, tem muito curso online, tá? E, eventualmente, nós temos alguns cursos que o próprio Ministério do Turismo oferece. Tá? Eu vi esses dias que acho que os MITs, né? A MITESP, Associação dos Municípios de Interesse Turístico, estão fazendo uma parceria com a Federação de Convention Visitors Bureaus para alguns cursos online. Então, curso tem, capacitação tem, tá? Mas eu acho que o Sistema S pode ser porque em todos os municípios tem alguma ramificação, aí vocês têm acesso a cursos. Segundo? Perfeito, vamos lá. Segunda pergunta. Existe alguma receita para estimular a participação de empresários e comunidades? Eu acho que é um pouco em cima do que eu falei da resposta da pergunta da Valéria, né? Existe sim, deles entenderem qual é o objetivo, o que a gente quer, de que forma a gente quer desenvolver, que existe um plano para isso, não é uma ideia maluca, e que ele vai fazer parte. Como que ele vai participar desse processo? Porque se for somente para ficar falando, dando ideia e não participar, não vai para frente.
É bem difícil comprometer as pessoas, né? Eu sempre falo que o grande problema é comprometer. Vamos lá, continuando aqui. Em nenhum momento você comentou da participação do setor de cultura. Como você vê isso? Eu vejo que ela é a base de tudo, né? Eu não falei porque ela está subentendida. Quando a gente fala de turismo rural, principalmente, eu não tenho como trabalhar um produto se eu não fizer um resgate da identidade cultural local, se eu não envolver o pessoal do artesanato, se eu não envolver os agentes culturais. E muitos contours, né, eles têm tanto o pessoal da Secretaria de Cultura como representantes da cultura. Então, se eu não citei, é porque eu entendo que já está subentendido que a cultura faz parte, está totalmente envolvida com o turismo, não existe turismo sem cultura. Sem sombra de dúvidas, Lu. Acho que é super importante essa reflexão da cultura, mas caminham com certeza juntos. Aí tem mais uma pergunta dentro de uma perguntona. Se participar de um contour já é difícil, como montar essa governança em que interagem com todos esses segmentos? Aí ele está falando que lá no município dele, as engrenagens andam na direção contrária, não está todo mundo fluindo aí para o mesmo lado. Isso acontece, eu diria que em muitos municípios, né? Primeiro porque as partes não entendem qual é a sua função, né? Mas eu diria para você, o ideal é primeiro a gente organizar o contour. Se ele já existe, se ele está formalizado, não é criar uma outra entidade, é trazer outras pessoas, mesmo que seja num primeiro momento como ouvinte, para entender o que está acontecendo, né? E a ideia, como eu falei, não é criar outras reuniões. Se já tem empresários organizados, estão se reunindo para discutir o plano diretor, tal, participe. Agora, se o contour não é atuante, ele só existe no papel, as coisas não estão acontecendo, talvez seja interessante começar a organizar com empresários, representantes até de poder público, e falar, olha, nós precisamos rever essa estrutura do contour. É isso. Perfeito, Lu. Acho que agora a gente respondeu todas lá do Eduardo e da Silvana. A gente tem uma pergunta da Michele Sabino, que é do Sebrae. Grande Michele. De Guarulhos, e ela está perguntando o seguinte: quais são os comportamentos e atitudes dos líderes dessa governança para ser uma liderança agregadora? Ótima pergunta, Michele, colega nossa de projetos do Sebrae, e também foi minha colega de FIP aí, estudante. Eu acho o seguinte, Michele, quando eu falei lá de lideranças, né, é porque eu observei em vários municípios onde as pessoas tentam se organizar e não existe uma liderança, alguém que tenha visão de longo prazo, né? Ou seja, a pessoa que está ali à frente não está só pensando nos 4 anos de eleição, que ela vai ficar no cargo. Alguém que não tenha um comportamento ou atitudes agregadoras, né? Ou seja, esse líder ele tem que saber ouvir, ele tem que entender como que aquela pessoa vai poder participar e agregar ao projeto. Então não pode ser alguém que acha que é o melhor e que ninguém vai ajudar nesse processo. Então, essa pessoa que assumir, e não é só uma, pode ser 2, 3, né, que pode ter essa função dentro de uma governança, elas têm o desafio de vender a ideia, vender o projeto, saber se comunicar também é uma outra habilidade, né, saber passar esse projeto, e agregar, porque a gente não tem, ainda mais em São Paulo, a gente não tem muito espírito associativista, né? No Sul você tem. Então a gente tem que mostrar, vender a ideia e mostrar para ele que a pessoa vai ter uma vantagem de alguma forma participando desse projeto, né? E tem que ter esse líder que vai estar atuante e como o próprio nome diz, é um líder, né? As pessoas, ele não é o chefe, ele não é o dono, ele não é o dono do projeto, ele é alguém que as pessoas reconhecem que ele tem essa habilidade de líder para articular, tem que ter noção de gestão de projetos. Por quê?
Se a gente tiver só ideias, não colocar ideia no papel, não tiver um cronograma, não tiver um acompanhamento, as pessoas vão ficar desestimuladas. Elas não vão participar porque elas vão perceber que os projetos não estão sendo realizados. Então, é um papel muito importante que não precisa ser só do secretário, só do diretor, ele precisa ser compartilhado, né? Inclusive empresários, né? Empresários que são empreendedores, que têm essa visão, eles podem puxar essa fila aí, eles podem participar, tá lá na frente trazendo outros empresários para essa governança. Perfeito, Lu. A gente tem uma pergunta do Gustavo da Ladé. Desculpa, Michele, quer falar aí? Fique à vontade. Não, só agradecer e parabenizar pelo evento, parabenizar pela fala. Luiz sempre trazendo não só a informação e o conhecimento que ele tem, mas a prática, né? Então, isso é muito legal, porque a gente consegue entender que é possível e a gente consegue ter caminhos aí para conseguir um turismo melhor para o nosso estado de São Paulo, nosso país, enfim. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, Michele. A gente tem uma pergunta aqui do Gustavo Dalladé, lá de Uchoa. Ele está elogiando, está falando que foi fantástica a apresentação sobre a governança como uma instituição de articulação. E aí ele está afirmando, o Ministério do Turismo irá exigir que a governança das regiões turísticas estejam formalizadas e com CNPJ na atualização do mapa turístico, né, brasileiro em 2023. Isso é fato. Como você vê a questão dessa formalização jurídica? Bom, tem dois aspectos. O primeiro é que realmente é uma questão burocrática que precisa ser formalizada, até por questão de repasses, né? O governo pode até ser que você tenha um grupo de empresários organizados no município, mas fica difícil do Ministério do Turismo fazer a transferência de recursos, né? Então, o que eu entendo, e assim está estruturado, né, todas as regiões turísticas, é que foi uma forma das entidades públicas se organizarem, né, para que eles enxerguem o território como região e não fiquem olhando só para a sua cidade, porque no turismo não existe barreira, né? É por isso que o programa de turismo nacional é com foco na regionalização. Então, eu entendo que esse processo é um processo necessário, burocrático, mais necessário, para que você tenha uma instância formalizada, né? Eu acho que esse CNPJ que eles pedem é mais para poder fazer parcerias e transferência de recursos. Essa questão da formalização, eu entendo que seja um passo importante, embora muitas vezes esse processo ele não seja tão simples para as regiões, né, porque tem toda uma burocracia em cima disso, eu acho que é um passo importante, como você mencionou, Luiz. Isso vai facilitar, com certeza, acesso a projetos, isso vai facilitar acesso a recursos, isso facilita que essas instâncias de governança organizadas possam solicitar projetos, e aí fica uma coisa que fica até independente das prefeituras. A gente aqui na região, a gente tem o Circuito das Frutas, que é um consórcio intermunicipal, que tem pessoa jurídica, que tem CNPJ, e o consórcio pode pleitear esses recursos, esses projetos por conta dessa formalização. Por isso, acho importante esse passo, sim. A gente não tem, pessoal, a gente tem um comentário, tem um comentário da Eliana, a Eliana do Carmo, lá de São Bento do Sapucaí. Ela está falando que ela tem acompanhado os encontros, e ela está contando aqui uma experiência lá no município dela que deu muito certo, né? Está destacando o trabalho do turismo, e um dos projetos que eles fazem lá é que cada empresa ligada ao turismo faz com que os seus próprios colaboradores conheçam os pontos turísticos da cidade. Claro que por conta da pandemia isso não está finalizado, mas é uma ideia excelente, Eliana, parabéns. Para os outros municípios também. Ela está comentando que o Geolic, que é a empresa dela, é um dos pontos que mais recebe turistas lá no município. E essas ideias, né, são as melhores, porque são de baixo custo, são fáceis de implementar e não existe nenhuma burocracia. Não, a gente precisa precisa que a prefeitura
ofereço um veículo, daí a gente fica esperando todo o processo para ter um veículo. Não, gente, vamos fazer, né? Vamos fazer, nós com nós, e a gente consegue fazer as coisas acontecerem, tá? Perfeito. Mas posso fazer um comentário nesse assunto? Só complementar o que a Helena falou, né? Em Atibaia tem um grupo de turismo rural que chama ATRA, que é a Associação de Turismo Rural de Atibaia. E eles fizeram, durante mais de um ano, caravanas, eles chamavam de caravanas do turismo rural. Então, eles iam, cada um com seu carro, não ficaram dependendo de absolutamente nada. Eles fizeram um roteiro e cada um se propunha, eu posso receber na próxima semana. E aí foram fazer uma caravana, todo mundo conhecendo a propriedade de todo mundo. E foi muito legal e incrível, porque o relato deles, assim, puxa, eu não imaginava que Atibaia tinha tanta coisa, né? Eu não imaginava que tinha tanta coisa do turismo rural que eu não conhecia. Então, aquilo que você estava dizendo, até de pertencimento, você se apropria do que tem na sua cidade, né? Foi muito positiva essa experiência, também parou por causa da pandemia, mas deu uma força para o grupo e foi totalmente 100% empresarial, assim, eles se organizaram, teve o fomento Aliás, voltando lá, a Michele está aí, me fez lembrar, começou com um trabalho do Sebrae, né, uma série de movimentações de cursos e tudo mais, aí a prefeitura fomentou e depois eles seguiram em frente, foi muito bacana, e aí eles inventaram essa questão da caravana e foi incrível, foi muito bom. Deixa eu pegar uma deixa sua aí, que eu acho que é um detalhe muito importante, que a gente também precisa educar os empresários, né? Eu acho que é um papel também dos secretários de turismo, quando a gente fala em turismo, porque a nossa criação, nossa história, nossa cultura é muito paternalista, a gente fica esperando tudo, né, do governo, a gente quer tudo do governo, e cada um, como eu falei, no seu quadrado. Então, não tem, se a gente precisa fazer alguma ação, precisa participar de uma feira, vai com o seu carro. Não tem que a prefeitura colocar carro. A prefeitura tem que colocar carro para levar uma ambulância, né, a saúde. Então, esse caso mesmo que eu contei para vocês lá de Espírito Santo do Pinhal, quando a gente fez a visita em Socorro, os empresários se organizaram, dividiram nos carros e a gente foi em carros, né? Se dividiu, cada um pagou sua gasolina, rachou. Por quê? Se o empresário não sente que ele faz parte, que ele está tirando o dinheiro do bolso e colocando, ele não participa. Ele não está investindo dinheiro. Se ele não investe tempo e dinheiro, ele não... E não estou falando que o empresário tem que investir tempo, mas estou falando assim, ele não sente que ele pertence. Então, a gente percebeu isso, que o pessoal foi... Não dependeu de prefeitura, a prefeitura foi também, estava lá representando a prefeitura com o carro da prefeitura, mas a prefeitura, poder público, tem outras funções dentro do turismo, e não ficar ocupando a função do empresário. Pegando até outro exemplo, eventos, né? A gente vê muitas prefeituras fazendo papel de empresas de eventos. Não, peraí, deixa eu abrir um espaço para o empresário ganhar dinheiro, que é negócio. Né? Então, a gente precisa entender o papel de cada um. O papel de cada um, perfeito. Obrigada, Bramante. De nada. Com você. Essa parte dos eventos aí eu acho que dá uma boa discussão, gente. Daria um belo pano para manga. Eu falei e lembrei. Porque às vezes, quando você dá espaço para o empresário, quem vem explorar o seu município não é o empresário do município. E aí, ao invés do dinheiro que poderia ser gerado positivamente para o município, ficar na cidade, esse dinheiro vai embora. Mas, enfim, eu entendo. São casos e casos. Né? São sim. Pessoal, a gente tem mais 2 perguntas aqui no formulário, mas eu queria ver se alguém quer fazer pergunta aí, abrir a câmera, abrir o som aí para fazer alguma pergunta. Talvez não tenha conseguido levantar a mão ou mandar. Alguém? Ô Marcela, eu mandei no formulário, mas eu não sei se chegou. Chegou? Chegou, Tis, chegou. A sua tá lá. Se você quiser fazer a pergunta, já aproveita que abriu. Não tem problema. Eu quero, tudo bem. Tudo bem? Saudades de vocês. Bem, parabéns, Luiz. Muito bacana. E assim, você organizou bem aí essa questão aí dessa governança
né, da gestão. Com relação a essa coisa de festas, que você falou, só dando um pitaco aqui também, é muito usado isso, principalmente as festas que envolvem festas de igrejas ligadas à cultura local, é muito usado politicamente também, né? Então, que também está errado, né? Acho que não é só essa questão abordada de uma forma muito legal aí pela Marcela, vir outra pessoa levar o dinheiro, mas também o município segura aquilo porque ele quer voto da população, enfim, como se fosse fazer campanha. E aí, a gente tem falado muito nos nossos grupos do papel do turismo rural na retomada aí pós-Covid, né, como protagonista, né, na retomada do pós-Covid. E eu queria saber a tua opinião. Eu me preocupo muito. Você que anda mais por aí, você acha que nós temos municípios preparados e organizados para assumir esse papel, essa demanda, que certamente terá, mas ou será que isso vai estar mais por conta mesmo de empresários que vão sair na frente e vão fazer por si mesmo, ou já estão fazendo, atuando de forma isolada? Qual a tua opinião? Bom, infelizmente, eu não estou rodando muito por aí, eu estou guardadinho aqui na quarentena também, né? Mas a gente teve a oportunidade de andar um pouco, né, por outros estados, outras cidades, mas é uma nova realidade, Tis, que eu acho que ninguém tem a receita. A gente vê muita live, muita gente... A gente está imaginando o que vai acontecer. O que eu concordo? Nós temos o principal polo emissor de turistas, que é o nosso estado, né? E o turista, ele vai percorrer no máximo 200, 300 quilômetros com o seu carro. Então, é o interior, ele vai para o interior. Nós temos vários produtos já estruturados para o turismo rural, mas nós temos muitos proprietários que têm a sua propriedade rural, que gostaria de receber, fez o curso do Senar e tal, mas ele não está formatado ainda, né? Então, a orientação que eu dou, até para não dar um tiro no pé, e não é para desestimular, né? Mas se organize, porque se o cliente, você divulga... Porque, assim, criar um Instagram e criar uma conta no Facebook, qualquer um faz, né? Claro que de uma forma profissional, com gestão, com fotos bonitas, exige um profissional, mas eu quis dizer o seguinte: não venda aquilo que você não pode entregar, né? Eu acredito que num primeiro momento, sim, vai acontecer isso. Essas empresas que já estão mais estruturadas vão acabar recebendo e elas têm noção da responsabilidade social e de saúde, preocupação com a saúde, então não pode receber muita gente. Eu acho que até esse momento, por qual nós estamos passando agora, vai fazer com que os municípios organizem as suas governanças. Por quê? Infelizmente, a gente só aprende na dor, né? Então, agora que a gente está passando por um momento de crise, que pode ser oportunidade para muita gente, eu acho que é um momento para os empresários se organizarem, para conversar com o secretário de turismo, né? E falar como que nós vamos estruturar, porque tem cidade, tem município que todos os seus atrativos e equipamentos estão na área rural, né? E como que a gente vai receber esses turistas, né? Então, é pertinente essa pergunta que você fez, mas eu não sei, eu não tenho informação de, município tal está fazendo... Eu estou com a mesma informação que a gente vê nas lives, né? Na prática, eu não sei ainda como que vai ser. Espero que seja de uma forma organizada. Vou aproveitar essa fala para contar a experiência do que a gente está fazendo aqui em Jundiaí, pessoal. A gente está estruturando um selo. A gente viu que, assim, são muitos protocolos, que a gente precisa pensar estrategicamente uma forma de fazer com que os empreendedores conheçam esses protocolos e apliquem esses protocolos dentro dos seus empreendimentos, porque
Se a gente der uma olhada no Plano São Paulo, a maior parte do estado está na fase laranja, a gente evolui para amarela, que já permite o funcionamento de restaurantes, por exemplo. Depois, tem, claro, um período, acho que são pelo menos 4 semanas na fase amarela, a gente chega na verde, que é um momento já de flexibilização, de funcionamento. E aí, como é que vão estar? Será que esses empreendimentos estão se preparando? Será que eles estão se estruturando? Será que eles conhecem os protocolos? Então, o que a gente tem pensado já está bem adiantado até nessa questão de ter um selo específico aqui para Jundiaí, que vai dar essa base de orientação e que aí o empreendimento ele vai ter que trabalhar para conseguir alcançar esse selo, receber esse selo, e claro, isso é positivo também para o município, na medida que a gente demonstra para fora, respondendo até o que a Tia está falando, que o município está se preparando para receber o turista adequadamente. Essa é a experiência que a gente está vivendo aqui nesse momento, a gente está em processo de estruturação desse selo. Andréia Roque está aqui com a gente, ela quer falar um pouquinho disso também. Tá, pensei que ela ia mandar pergunta, ia ficar difícil. Vamos lá, Andréia. Oi, boa noite a todos. Boa noite. É pergunta sim, mas é pergunta para todos. Aproveitando que a Marcela falou, eu acho que esse movimento de grupos diferenciados que se reúnem em selos, em marcas, é governança, sim, é uma governança que nasce do empresariado, mas que recebe de muitos braços abertos a governança pública, entidades parceiras, universidades, e aí eu quero aproveitar e deixar assim, uma mensagem desse novo movimento que surgiu há um mês atrás, que é o Turismo Rural Consciente, que é um grupo de empresários de Roraima, Rio Grande do Sul, que assinam um pacto de responsabilidade que vai, sim, tem a ver com o momento da Covid, mas tem a ver também com a Agenda 2030, ninguém fica para trás, cadeias curtas, cadeias alimentares, comprar o produto do produtor mais próximo. Então, nós reunimos 5 eixos e assinamos. Então, Andréia Roque, como empresária, a Brasil Rural, operadora de turismo rural, o Equestre Natural, é grande o nome, né? Mas a empresa é pequena. Ela assinou esse pacto e assinou com consciência. Então, eu acho importante que isso é governança. É a governança que o Turismo Rural Nacional pegou na mão e falou, vamos trabalhar junto. Então, quero aproveitar esse momento e conclamar aos paulistas que nesse grupo de Turismo Rural Consciente somos muito poucos, que também entrem a aproveitar a governança e juntar aí, parabéns pela tua fala. Eu acho que eu tô vendo os vídeos também, né? E tô vendo a participação e o mapa do turismo rural paulista. Esse mapa, quem não viu este mapa, é o link que a Valéria coloca no último link do... Gente, é impressionante a força do turismo rural paulista, mais de 90 municípios. Então, assim, isso é governança também, né? Isso é governança, e que os contures usem isso a seu favor, que o governo do estado use isso a seu favor, que o governo municipal use isso a seu favor, e que os contures usem isso. Então, assim, eu acho que está reunindo tudo, e a tua fala, Bramante, traz muito isso. Então, paulistas, seja um turismo rural consciente, a gente não pode ficar sozinho, eu não quero ser injusta, mas somos poucos mesmo, eu, Genoma Xícara, pouquíssimos paulistas, então vamos juntos nesta governança nacional. Beijo, parabéns e obrigada. Andréia, antes de você partir, como que o pessoal pode acessar e conhecer um pouco mais sobre o Turismo Rural Consciente? Bom, a carta do Turismo Rural Consciente, esses eixos, ele tá tanto no Facebook, Turismo Rural Consciente, ele está no Instagram, Turismo Rural Consciente, e está no Instituto Brasil Rural, tem Turismo Rural Consciente. Lá você pode acessar a carta. Depois que acessar a carta e o empreendedor se verificar, empreendedor é pessoas físicas e jurídicas também, né, porque nós não podemos recorrer ao erro do cadastro de exigir o CNPJ se muitos dos proprietários rurais não têm CNPJ e sim número de produtor rural. Então, pode entrar com o número de produtor rural, pode entrar com a sua empresa, também empresa jurídica de turismo,
E após esse aceite, você aceita participar e seguir estes princípios. Então, tem um link de aceite, esse link de aceite entra numa plataforma e toda sexta-feira a gente tem a apresentação dos novos membros, tá bom? Legal, muito obrigado. A gente tem uma última pergunta aqui do Rogério Huskel, tá parabenizando pela apresentação, Bramante. Obrigado. E está falando aqui, peraí, deixa eu só organizar. Para manter os objetivos e motivação no turismo, maior longevidade, inclusive ultrapassando a gestão de 4 anos de um prefeito e até mesmo a de um contur, falta um plano de marketing. Governança sem plano de ação não resolve. É impressão minha ou a maioria dos planos de turismo das cidades não tem um plano de marketing definido? Realmente, porque muitas vezes o plano municipal de turismo, o plano diretor, ele está muito mais focado em infraestrutura, né? Claro que ele pensa alguma coisa lá em comercialização, mas são poucos que têm um plano de marketing mais bem estruturado, bem organizado. E talvez seja porque muitos municípios ainda não estão estruturados para se vender, né? Porque também é esse o cuidado que a gente falou. Se a gente começa a vender algo e trazer o turista para a nossa localidade, sem ter infraestrutura e sem ter produto para oferecer. Mas eu concordo, nós temos já alguns municípios que têm os seus produtos, têm até roteiros, mas muitas vezes não sabem vender. É um grande desafio, realmente, essa questão de estruturar o plano de desenvolvimento turístico e estruturar ainda o plano de marketing, certo? Desculpa, o nome que fez a pergunta, Rogério? Rogério Ruschel, obrigado. Rogério Ruschel, que escreveu um livro brilhante, eu não podia deixar. Outro dia eu ia comentar, mas eu não localizei aqui o meu. Mas marketing, o senhor pode falar, porque é bom para o pessoal conhecer também. Se eu posso falar agora? Opa! Por gentileza. Posso falar, sim. Bom, mas assim, eu vou pedir para o senhor apresentar o livro que eu já estamos... Aí, pessoal, recomendo o livro Valor Global do Produto Local. Fala de indicações geográficas. Eu resumo da seguinte maneira, Bramante. Há anos a fio eu dou aula de marketing, tá? Na pós-graduação da SPM, na PUC, enfim. Aí, em muitos produtos e também no turismo, as coisas são feitas sem a valorização da marca. Bom, nos anos 1970, o investimento era na marca. Hoje em dia, o branding da marca é para defender a marca contra os clones dele, ok? O marketing dos anos 2020 já são o marketing da identidade. Por quê? Porque a identidade cria um diferencial para um produto, especialmente no turismo, que faz com que não hajam dois parecidos, pelo menos teoricamente, tá? Sim. Então, eu continuo vendo dezenas de prefeituras que fazem um plano de turismo, pegam o dinheiro do Ministério, do Estado e fazem um portal na entrada, como se uma pessoa colocaria a sua família num automóvel, rodaria os 200 quilômetros que você falou para ir no portal, olhar, tirar foto e voltar. Ele não vai fazer isso. A pessoa está procurando benefício. Então, a criação de uma identidade para um produto de marketing é fundamental, creio eu, especialmente no momento em que você participa com os teus 11, 12, 13 ou 14 vizinhos de um roteiro turístico vendido genericamente como Rota da Fé, roteiro do turismo, roteiro da abobrinha, roteiro do não sei o quê. Ok, cara. Por que o cara vai na tua comunidade, no teu território? Concordo. E, só para finalizar, não existe uma maneira
de criar uma identidade para um município do ponto de vista de marketing, se não for baseada num patrimônio da comunidade e do território. É isso. O livro está aqui. Fica a dica, vale a pena a leitura, gente. É da editora Senac. Muito bom. É um livro muito bacana mesmo. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo livro. Vocês. Excelente. Rogério, obrigada pela contribuição. Bramante, vou te agradecer. Se tiver alguma outra pergunta, pessoal, que está no nosso formulário, não foi respondido, ou surgirem, é só encaminhar que a gente manda para o Bramante e as respostas vão depois. Quero te agradecer, em nome do nosso grupo, que você faz parte, né? Obrigado. Foi muito boa a contribuição, e passo agora para a Valéria, para fazer o nosso encerramento. Obrigada, gente. Valéria, Rogério, antes de terminar, onde é que a gente recupera? Isso foi gravado, né? Foi gravado. Eu queria rever a apresentação do Bramante com calma. Eu pego em que endereço? Você vai informar para a gente ou já está lá? Vou sim. Depois que a gente terminar todas as prosas, a gente termina semana que vem, dia 5 é a última. Depois que terminar todas, a gente vai passar um link onde terão todas as prosas gravadas. Aí você vai poder assistir todas. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Bramante, muito obrigada pela participação, pela ajuda, pela prosa, por tudo, né? Aqui a gente é assim, 1001 utilidades. A gente assume a palestra, a gente é anfitrião, a gente está para qualquer coisa. Eu que agradeço pela oportunidade, muito legal o bate-papo, legal as perguntas, né? E acho que nosso objetivo aqui mesmo, como a Paula falou, né? É a gente tirar as pessoas da zona de conforto, né? Principalmente os empresários, que eles participem desse processo. Muito bom. Isso aí, muito obrigada. Obrigado. Vamos lá, gente, os recadinhos finais. A gente tem aí na sexta-feira, a gente tem a Zezé Zago, que, aliás, está participando, eu acho que de todas as prosas. Eu rapidamente olho ali quem está participando, mas eu acho que ela vai ganhar aí o prêmio de participante de todas. Ela está acompanhando super firme e forte. Na sexta-feira, às 17 horas, a gente tem a Zezé para falar como se preparar para receber com segurança sanitária. Vem trazendo aí toda a sua experiência de empresária, tudo que todos esses anos aí vem aprendendo, e agora mais do que nunca esse tema é super importante, né? Então a nossa prosa continua na próxima sexta-feira, e depois na semana que vem, no dia 5, é a nossa última, por isso que eu disse que eu já estava triste, mas estou feliz também, porque está muito legal, muito gostoso. Espero que vocês também estejam gostando, tá bom? Então, obrigada a presença de todo mundo. Marcelo, obrigada pela mediação de hoje. É isso, aqui a gente se ajuda, colabora e todo mundo faz um pouquinho, fica bom. Convido o pessoal, quem ainda não se inscreveu, ainda tem mais 2 prosas, e aí depois eles recebem o link com todas as gravações. Então, quem ainda não fez a inscrição, eu convido para que vocês aí compartilhem com seus grupos. É hora da gente se unir, né? Mais do que nunca, eu acredito, acho que é hora da gente se unir. E o turismo rural, como está aí, a gente está escrevendo a história do turismo rural paulista, e aí, junto com cidades de outros estados também, com certeza a gente vai ficando mais forte, tá bom? Não esquece desse e-mail nosso geral, que é o e-mail para vocês se comunicarem com a gente a qualquer momento. Todo mundo está ligado nesse e-mail, então mande aí as suas questões, suas dúvidas e contribuições também, tá bom? Vamos abrir a câmera para dar um beijo e um tchau para todo mundo. Eu vou descompartilhar a minha tela. É a foto. Peraí, eu estava esquecendo. Peraí, que eu estava esquecendo. Aquela foto. Olha lá. Tem que descompartilhar, Val. Essa vai? A Val? Essa é a Val. Oi, Elô! Olá, Zezé. Oi, Elô! Gente, eu estou compartilhando a tela, peraí. Zezé, você levantou a mão, abre o microfone. Oi, todo mundo. Oi! Peraí, que deu isso. Tudo bem? Estou tirando uma foto. Tudo bom? Tem. Por favor. Oi. Você não escuta, tem que tirar, senão você não escuta.
Eu tô aqui, Pedro. Ah, eu gostaria de comentar que já a última vez eu participar da foto, porque a tela não abriu, está abrindo hoje também. Será que está abrindo aí? Eu também não estou enxergando. Eu só enxergo a tela da Val. Acho que tá compartilhado aí. Dá para compartilhar a minha imagem. A última vez aconteceu. Peraí. Talvez Elô, você estava linda de Elsa, viu? Peraí, só um pouquinho. Ah, agora vai. Agora foi. Parece que agora abriu. Ei. A minha câmera não abre, não sei porquê. Todo mundo sorriu. Olá. Quem vai fazer a foto? Peraí, que eu vou tirar agora. A nossa fotógrafa oficial está fazendo. Peraí. Andréia. Olá, peraí. Olha lá. Agora todo mundo sorria novamente. Sorrindo. A gente nunca sabe quem que está entrando. É muito legal. Isso. É sorteio. A Elô está entrando, isso mesmo. Elô, não deixa aí. Isso, Elô, continua falando.